Olá, a princípio meu tema era desenvolvimento de LAMP para utilização em diagnóstico de parasitas e devido a alguns motivos durante o percurso, como já foi relatado, foi alterado para atividade carrapaticida in vitro de ectoparasitas sobre larvas de Amblyoma caginense e Amblyoma scope. Meu nome é Nara Sofia Silva Oliveira, fui bolsista pela FAPEMA e o meu orientador é o professor Lívio Martins Costa Júnior. Amblyoma caginense e scope, apesar da sua semelhança morfológica, são duas espécies diferentes devido à sua distribuição geográfica. Elas possuem potencial para transmitir doenças em humanos e animais. Por isso, é necessário fazer um controle desses carrapatos. A exemplo, o uso de caricidas, que desempenham um papel fundamental na redução da infestação e na prevenção dessas possíveis propagações de doenças transmitidas por esses parasitas. A exemplo, a febre maculosa. O objetivo geral é avaliar a eficácia em vitro de diferentes ectoparasitas sobre essas larvas, realizar testes de sensibilidade lavar os compostos e comparar as concentrações letais dos diferentes compostos avaliados para as duas espécies testadas. A metodologia consiste no teste de pacote de larvas, em que na preparação das larvas foram utilizados testes separados para espécies de larvas, sendo utilizadas 100 larvas triplicadas. A preparação dos sanduíches de papel de filtro, os filtros adquiridos pela empresa Kim Global vieram impregnados com diferentes compostos químicos em concentrações distintas utilizadas. Após isso, as larvas vivas foram coletadas cuidadosamente e seladas em uma espécie de clipe. Depois foram para a incubadora, com a temperatura de 27 graus, com variação de 1 grau, e a umidade relativa até 80%. Após isso, houve uma avaliação da mortalidade após 24 horas, por meio da contagem total de indivíduos mortos e vivos. Com isso, houve uma avaliação em que as larvas que demonstraram a capacidade de mover seu apêndice, mas não se locomover, foram consideradas como mortas, e aquelas que eram capazes de se deslocar foram classificadas como vivas. O teste de sensibilidade laval teve, a partir da empresa, esses 5 compostos com essas concentrações diferentes. A análise estatística foi feita a partir das concentrações de L50 com o software GrunPad Prism. Compostos com menores concentrações CL50 para ambas as espécies foram deltametrina e o fipronil. A análise das concentrações letais também revelou que houve uma diferença significativa em relação à doramectina em ambas as espécies, indicando respostas distintas das espécies. Em relação ao mecanismo de ação, os acaricidas, eles afetam o sistema nervoso e fisiológico dos ácaros, levando à morte ou à supressão da sua reprodução. Deltametrina age ao interagir com os canais de sódio nas membranas celulares de insetos e ácaros, interrompendo o fluxo normal de íons de sódio responsável pela geração e condução dos impulsos nervosos. O fipronil se liga a receptores bloqueando sua função normal, interrompendo a inibição neural. A discussão é mencionada também comparações entre autores, como Borges, em que no trabalho dele em 2020 houve a eficácia de larvas Amblyoma scope a deltametrina, cipermetrina, fumetrina e fipronil. E houve também em 2013 o autor Alonso Dias demonstrando uma resistência às larvas de Amblyoma caginense a organofosforatos e amitrais. É possível concluir, então, que houve uma eficácia carrapaticida dos compostos em relação a essas duas espécies. Foram demonstradas nos compostos deltametrina e fipronil uma alta eficácia, houve uma diferença de sensibilidade entre deltametrina e doramectina e houve uma contribuição na compreensão e no manejo de propagação de carrapatos do gênero Amblyoma, com suas implicações diretas na disseminação da febre maculosa. Aqui estão as referências do trabalho. E obrigada pela atenção.